de tirar sangue. Eu lembro quando o Heitor foi tirar sangue e eles não achavam a veia dele, como ele sofreu ali, e todo mundo ficava tentando achar, e vinha outra enfermeira, e vinha outra enfermeira, e vinha outra enfermeira, e a gente travando o Heitor, ele chorando, enquanto alguém tentava tirar sangue. E o trabalho de estudar a palavra, ele é conhecido como exegese. De tirar. No grego, essa ideia de alguém que vai lá e tira algo. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente não está impondo sobre a Bíblia as nossas ideias. A gente está tirando dela a sua mensagem. Extraindo dela a sua mensagem. E algumas veias são mais difíceis de achar. A de hoje eu só vou achar hoje à tarde. Então, deu certo. E em Marcos capítulo 11, versículo 1, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra. A gente pode abrir lá. Marcos 11, 1. Marcos 11, 1. Estou abrindo aqui também. Estou acessando aqui. Se você está acessando também, Marcos 11, 1. Já abri. Posso ler? A Bíblia diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e em breve o devolverá. Eles partiram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão e desamarraram. Então alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de Davi, nosso pai, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, essa é a tua palavra, nós queremos meditar nela, parar o nosso coração, parar de pensar na gente, pensar em ti e o que o Senhor tem para nós, o teu caráter, tua bondade, tua compaixão. A tua palavra diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor leal. A tua palavra diz que o Senhor é justo, misericordioso, seu coração está sobre o quebrantado. E o Senhor olha para nós, olha para a nossa miséria, olha para o nosso coração e derrama sobre nós a sua compaixão. E o Senhor trata os nossos corações e as nossas feridas. O Senhor cura os nossos traumas, as nossas dores. O Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor reorienta os nossos caminhos, o Senhor aplana os nossos caminhos, e ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, ali o Senhor também está conosco. E que nesse tempo de meditar, nós possamos ouvir a tua voz e cumprir o nosso propósito aqui, que é muito mais do que fazer um estudo bíblico, é ouvir a tua voz, estarmos em comunhão contigo. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Então Jesus finalmente chegou em Jerusalém, gente. Todo o Evangelho de Marcos, Jesus não tinha ido para Jerusalém ainda, a não ser na Páscoa, para celebrar a Páscoa, mas ele fez todo o ministério dele na Galileia, tá? Então o mapa de Israel é mais ou menos assim. No norte fica a Galileia, e no sul fica Judá, e onde fica Jerusalém, tá bom? Então Jesus exerceu o seu ministério predominantemente aonde? Na Galileia. Lá na região, inclusive às vezes fora de Jerusalém. Ele desceu algumas vezes, mas logo ele subia. Agora, o texto faz questão de dizer que ele entrou em Jerusalém. Ele se aproximou de Jerusalém e ele não passou desapercebido. Aliás, talvez você se lembre do fato de que quando Jesus realizava algum grande milagre, ressuscitar um morto, curar um cego, um aleijado, perdoar pecados e fazer milagres, ele sempre dizia para os seus discípulos: fiquem quietos. Não falem nada. Guardem segredo. Isso era chamado o segredo messiânico. Ele não permitia que as pessoas espalhassem quem ele era.
Mas agora, Jesus não fica quieto. Jesus não manda ninguém ficar quieto. Quando ele está chegando em Jerusalém, ele havia acabado de curar um cego, isso foi semana retrasada, ele curou um cego, e o cego gritava o quê? Jesus, filho de Davi, Messias, o rei que viria, chegou, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o rei. Ele não manda ninguém ficar quieto. E ele cura aquele cego diante de todos. E aquilo provavelmente fez todo mundo pensar: ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o rei que deveria vir. Todo mundo começa a seguir. E não está no Evangelho de Marcos, mas está no de João, que Jesus, em Betânia, realizou um grande milagre. Ele ressuscitou Lázaro. Provavelmente, quando ele chega em Jerusalém, essa multidão está gritando, um alvoroço, uma loucura. Assim, imagina essas passeatas que a gente tem, às vezes, no Brasil, só que agora clamando alguém, gritando por alguém, exaltando alguém, e Jesus não manda ninguém ficar quieto. Ele não diz guarda segredo. Ele simplesmente aceita. E aquele refrão, Jesus, filho de Davi, que foi cantado ou gritado por um cego, agora se torna o grito de uma multidão. Todo mundo diz. Então, você imagina, se fosse hoje, seria televisionado, teria gente com faixa, teria gente com bandeira, teria gente, né? Teria aquele alvoroço que você imagina que é a aclamação de um Messias. E não era só isso, mas naquele tempo havia uma grande expectativa do Messias que viria. Aliás, havia um desejo. Imagina você estava passando por um momento difícil, você vê que as coisas estão difíceis para a sociedade, para todos. Você está sofrendo, você vê pessoas sofrendo, você quer que alguém venha dar uma solução. Quem é que vai colocar um fim nesse problema? Quem é que vai solucionar essa situação, essa injustiça, esse caos, esse problema na saúde, na educação, na justiça que está acontecendo no nosso país? Quem vai vir resolver isso? Então havia uma expectativa de que o Messias viria, e não só essa expectativa dentro do coração das pessoas, como se você lesse a palavra de Deus, durante todos os profetas, estava escrito que o Messias viria. E quando ele viesse, ele daria fim à injustiça, à imposição dos estrangeiros sobre Israel. Então Israel era oprimido pelos estrangeiros. Israel tinha nas suas ruas guardas romanos perambulando e fazendo a ronda. E eles eram um governo estrangeiro que dominava sobre eles. A gente não sabe muito bem o que é isso. O que é ter um outro governo dominando sobre nós e dizendo onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer, quem é mau e quem é bom, e a gente tem que ser dominado por eles. Era isso que estava acontecendo. E para piorar a situação, esses homens eram considerados impuros pelos judeus. E aqui, nesse momento, então, Jesus entra em Israel ao som dos cantos, por cima dos mantos, e ainda com ramos. Mantos, cantos e ramos. E toda uma turba, uma multidão aclamando Jesus. E quando se coloca mantos sobre esse jumentinho e Jesus se assenta, o que ele está dizendo basicamente é que esse homem é um rei. Quando os mantos, eles tiram os seus mantos e colocam sobre o jumento, é isso que está sendo dito. Esse homem é o rei. E Jesus... tem alguém lá, né? Tem alguém gritando lá. Estou ouvindo daqui. Quem será? Cadê o pai? E quando eles colocam os mantos sobre o jumento, Jesus não fala assim, tira os mantos, eu não sou rei. Não, sabe o que ele faz? Ele se assenta. Ele aceita a aclamação. Ele aceita o símbolo do que está acontecendo. Ele está dizendo o reino de Davi, a dinastia de Davi, que foi destruída, agora está sendo restaurado, o trono dele está sendo restaurado. E havia uma profecia que dizia que o Messias iria restaurar o trono de Davi, iria dominar sobre todas as nações, e todas as nações o adorariam, e ele entraria para Jerusalém. E ao entrar pela porta oriental de Jerusalém, ele iria assumir o trono e governar sobre todas as nações e todos os povos. Um pouco mais de 100 anos, 142 a.C., um homem entrava por Jerusalém com aclamações. O nome dele era Judas Macabeu. E Judas Macabeu, quando ele entrou por Jerusalém,
Ele havia acabado de sair de uma vitória militar. Ele conseguiu vencer os Seleucidas, os gregos, que dominavam sobre Israel. E ao conseguir a liberdade, hoje seria a independência de Israel, desse povo que dominava sobre eles, ele entrou como um libertador nacional, ele entrou como um vitorioso, e a multidão gritava Hosana, e ele foi tido como um grande libertador. Só que ele não entrou num jumento, ele entrou num cavalo. E isso faz muita diferença. Isso faz diferença sobre o tipo de pessoa que está vindo. Porque havia uma profecia em Zacarias capítulo 9 que dizia o seguinte: alegre-se, Jerusalém. Exulte, filha de Sião. Eis que vem o teu rei, vitorioso e humilde, montado no jumento, cria de jumenta. Gente, essa profecia dita mais de 500 anos antes de Cristo. Quando Jesus sobe naquele jumento e entra em Israel, em Jerusalém, montado no jumento, e essa euforia, esse júbilo, essa profecia específica de Zacarias está sendo cumprida. E o povo começa a gritar Hosana. E é impressionante isso, porque esse homem que está montado, ele não é como o Judas Macabeu. Porque o Judas Macabeu conquistou uma liberdade para Israel. Qual liberdade? A liberdade dos inimigos. Agora eles não vão mais nos oprimir. Eu os matei. Eu fui lá, levantei um exército e trucidei. Derramei sangue. Provavelmente, quando ele entrava em Jerusalém, pode ser que ainda havia sangue na sua espada. Sangue sobre ele, porque esse é o sangue dos seus inimigos. Ele é um rei vitorioso. Ele é um rei que venceu, ele é um rei que destruiu, ele é um rei que aniquilou. Ele é um rei... É o rei de antigamente, gente. Não sei se você imagina, mas os reis de antigamente eram reis sanguinários. Sabe por que Davi não pôde construir o templo? Deus não permitiu? Porque ele derramou muito sangue. Ele era um homem sanguinário. Deus não permitiu que ele construísse o templo e Deus falou, na verdade, quem vai construir o meu templo vai ser o seu filho Salomão, porque você matou muita gente. Então os reis antigamente, o Judas Macabeu era esse tipo de homem, sanguinário, violento, cruel, que foi lá e assim, conquistou uma liberdade para o seu próprio povo, entendendo que estava fazendo justiça. Mas em Jesus nós não temos um homem que vai matar os inimigos, mas um homem que vai morrer por eles. Esse povo que está gritando não faz a menor ideia do que está prestes a acontecer. Você imagina? A gente já sabe. Mas eles que estão lá gritando, Hosana, ele veio, ele venceu, ele vai vencer, ele vai derrotar. A expectativa deles assim, é certeza. É certeza, esse homem veio como Judas Macabeu para derrotar os inimigos. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção aqui é para o fato de que Jesus está montado sobre um jumento. E qual é a impressão, qual é o símbolo que você acha que um jumento e não um cavalo branco carrega? Por que um jumento? Por que jumento? Jumento é animal do quê? É animal de rei montar? Você vai ser entronizado, você é um rei. Você sobe num cavalo branco, melhor que tiver, né? E sobe assim, de cabeça erguida, aquele cavalão bonito. Um jumentinho. Imagina aquele meio rebaixadão, sabe? Aquele mais... Por quê, jumento? A humildade de Jesus. Ele é o rei. Só que ele não é o tipo de rei que as pessoas imaginam. Existe uma expressão que acontece lá em Apocalipse. Quem sabe um dia estudaremos Apocalipse? Um gostinho de Apocalipse para vocês. Tem um momento em que João, um homem, né, ele sobe aos céus, ele tem uma visão dos céus. E lá nos céus ele vê um rolo, um livro. E quando ele olha para aquele livro contém todas as promessas de Deus. E ele percebe que aquele rolo está fechado, está selado, e ninguém é digno de abrir. Nem um anjo no céu, nem um homem na terra, ninguém é capaz de abrir. O fato dele estar lacrado significa que todas as promessas de Deus, todos os planos, toda a vontade de Deus está impedido de se cumprir na vida do mundo, da humanidade. Então João começa a chorar.
Ele começa a chorar, chorar, chorar. Ele olha para aquele rolo fechado e com 7 selos e ninguém vai destravar aquilo, ninguém é digno, ninguém é digno. João fala nem de olhar para aquele livro eu era digno. E aí um anjo toca nele e diz: João, não chora. Eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E João diz: então eu me virei e olhei. E quando eu olhei, não era um leão, era um cordeiro. Um cordeiro que estava morto, mas naquele momento estava vivo. Ele era digno de abrir os selos, porque ele morreu e ressuscitou. Percebe que, na verdade, o anjo olha e vê um leão. O João olha e vê um cordeiro. Jesus é aquele que consegue carregar a majestade do rei e a humildade do cordeiro. A nobreza do leão e a humildade, a entrega, a mansidão do cordeiro. Jesus carrega essas duas coisas. E Jesus entrando em Jerusalém é isso. Um homem que carrega a nobreza desse rei, que veio para governar, e a humildade de alguém que vai se entregar. E eles estão cantando Hosana. Hosana é o cântico certo. Eles estão cantando o louvor certo. Eles estão no lugar certo. Eles estão cantando para a pessoa certa, mas eles estão com a expectativa errada. Isso é muito, muito importante. Porque às vezes a gente está louvando com a música certa, a gente está no lugar certo, a gente está fazendo tudo certo, mas as nossas expectativas estão erradas. E as nossas expectativas estão erradas porque a gente não está prestando atenção. Porque se a gente prestasse atenção, a gente olhar e falar assim, cara, a gente está adorando, não é por nada não, mas ele está em cima do jumento. Eu estou prestando atenção aqui, mas ele não está com cara de quem vai matar. Mas não, as pessoas, na euforia do momento, no calor do momento, isso passa batido. E está nos detalhes. Às vezes a gente não presta atenção no que está acontecendo. Sabe o que significa Hosana? A palavra Hosana significa salva-nos. É isso que eles estavam gritando. Vem nos salvar. Não era um louvor, na verdade. Era um pedido de socorro. E salvar do quê? Vem nos salvar. Salvar de quem? De quem eles estavam querendo ser salvos? Do Império Romano. Nos salve! Nos salve! A oração está certa? Perfeita. Mas a expectativa está certa? Jesus veio nos salvar? Sim. Mas ele veio nos salvar dos romanos? E aí que tá. Às vezes a gente está falando, né? Eu sou salvo, você é salvo. Eu sou salvo. Quem é salvo? E às vezes a gente está usando o palavreado certo. Mas às vezes a expectativa por trás desse palavreado está errada. Jesus veio para nos salvar. Mas Jesus não veio para nos salvar do outro. Jesus veio para nos salvar da gente. O máximo que o Judas Macabeu, ou qualquer outro governador, libertador, poderia fazer é nos salvar do outro. Jesus é um rei que vem nos salvar da gente, para servir o outro. Jesus veio trazer uma liberdade que não é política. Jesus não veio trazer uma liberdade religiosa. Jesus veio trazer uma liberdade espiritual. E qual é a liberdade espiritual que o Messias Cristo, Jesus, veio nos trazer? A liberdade de mim. Ele veio me libertar das amarras que me prendem a mim, para que eu possa servir o outro. Então Jesus falou, vocês estão com medo de quem? Dos romanos? É para eles que eu vou me entregar. Mas isso não passava pela cabeça deles. A palavra de Deus diz que ele se dirigiu ao templo. E o que acontece, gente, quando ele se dirige ao templo aí? Ele chegou lá, então você imagina, euforia, grito, e cântico, e salva-nos, e mantos, e cantos, e ramos. E Jesus entra, e o que acontece? Ele chegou no templo, olhou, e foi para casa. Não é horrível isso? Quando tudo acontece, para acontecer e não acontece. Tipo assim, sabe aquela coisa que você fala assim, agora vai, agora vem, agora vai acontecer, né, Nadia?
E vai, agora vai! Aí, tipo, depois de toda aquela turma, aquela festa, Jesus entrou no templo, olhou e voltou para casa. Ele voltou, e nem em Jerusalém dormiu, ele voltou mesmo para Betânia, onde ele foi dormir lá com Lázaro e com as irmãs Marta e Maria. Ele foi dormir na casa dela. E é isso. Então, assim, então não entendi. Por que ele entrou então? É muito isso, gente. Às vezes Deus fica em silêncio quando a gente esperava ele falar. E às vezes Deus não faz nada quando a gente esperava que ele agisse. E por que Deus faz isso? Por que Deus quebra as nossas expectativas? É justamente que a gente precisa colocar o nosso coração não naquilo que ele nos tem para dar, mas em quem ele quer nos transformar. Entendeu? Às vezes a gente se apega demais e está aí a ansiedade do nosso coração. Deus, eu estou aqui pensando naquilo que o Senhor tem para me dar. Mas a resposta dele é, então eu vou dar uma demorada. Porque eu quero te transformar em alguém que quando tiver o que eu vou te dar, não se apegue a isso como se fosse a sua vida, mas que use isso para cumprir o meu propósito. Entendeu a diferença? Às vezes a gente está ansioso porque a gente se apega aos presentes de Deus como se aquilo fosse a nossa própria vida. E é por isso que a gente se perde. A gente transforma os presentes que Deus nos deu na pior maldição. E os maiores presentes de Deus são os mais propensos a se transformarem na pior maldição. Quando a gente recebe algo de Deus que diz, Deus, isso é maravilhoso. Melhor do que isso não tem. Isso é... Aí Deus está falando, cuidado. Porque esse presente que eu estou te dando para cumprir um propósito pode estar levando você a se tornar estéril. Por falar em esterilidade, olha como esse texto continua. Versículo 12. No dia seguinte, então Jesus dormiu em Betânia. Quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, ninguém mais coma do seu fruto. Jesus tinha essa mania de falar com coisa. Falou com a tempestade e falou com a figueira. Imagina, né? Uma pessoa falando com a figueira, né? Bom, a essa altura os discípulos falam, é o Messias. É o Messias. Ele fala com quem ele quiser. Ele fala com o céu, ele fala com as árvores, fala com o mar, fala com o vento. Falou com a figueira, ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram dizer isso. Só ouviram, então tá aí. Os discípulos ouviram, guardaram. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres além ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Jesus ficou todo o tempo lá. De manhã, ao passarem, viram uma figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão e assim sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Amém. Então, esses textos estão todos conectados. Agora, eu queria que você pensasse nisso. Agora a gente veio numa história. Depois da entrada dele, ele volta para casa e vem e vai direto. E quando ele entra, ele encontra essa figueira. Então pensa comigo. Ele encontrou essa figueira, não tinha fruto, falou com ela e entrou em Jerusalém. E quando ele entra no templo, ele quebra tudo no templo.
vira as mesas, expulsa as pessoas, e volta e a figueira está seca. E eles começam a conversar sobre a figueira. Então a história é basicamente essa: figueira, templo, figueira. Ok? Figueira, templo, figueira. É uma história que está embrulhada por outra história. E por que essa história está aqui? Qual que é o sentido dessa história estar aqui? Por que Jesus está falando sobre uma figueira, sobre o templo? Existe alguma relação entre o templo e a figueira? Com certeza existe, né? Se eu estou perguntando é porque existe. Se está na Bíblia é porque existe, né? Qual que é a relação? A relação é a seguinte: a religiosidade nos torna infrutíferos. Religião pela religião é a gente ser desvirtuado do nosso propósito. Mais ou menos isso, quando a gente se apega demais a alguma coisa e aquela coisa que foi dada para escoar, na verdade se torna um lago. O que era para ser um rio se torna um lago. O que era para movimentar, na verdade, acaba se tornando preso da gente, dos nossos projetos egoístas. Então vamos lá. Jesus entra num lugar chamado Pátio dos Gentios. Sabe o que é um gentil? Não com L, tá? Gentil, nossa, você é muito gentil, sabia? Não, não é esse gentil. Gentil com O é o gentil que não é judeu, né? Não é o gentil, são as nações. Então, existem os judeus, o povo de Israel, o povo escolhido, e os gentios. Em Israel havia um templo, e no templo havia uma repartição dedicada aos gentios. Lá era o lugar onde os gentios deveriam fazer o quê? Orar. Então, Deus separou um lugar no templo para que os gentios, os romanos, os gregos, todas as pessoas de fora, pudessem chegar lá e orar. E os judeus falaram assim: ai, que espaço inútil. E Deus criou ele para o pessoal de fora orar. Se a gente podia usar esse espaço aqui para fazer um comérciozinho. E por que tinha comércio? Pensa no seguinte: você vai adorar no templo. O que significava uma pessoa dizer que iria ao templo adorar a Deus? Naquele tempo, significava que você faria um sacrifício. Imagina você viajando de sei lá de onde até Israel, Jerusalém, para fazer um sacrifício, você ia levar a sua ovelhinha. Então dá você lá carregando a sua ovelhinha, sei lá quantos quilômetros até chegar no templo. Você não ia fazer isso. Então o que você ia fazer? Levar dinheiro. E eles falaram: já sei. A pessoa chega aqui, a gente vende a ovelha para eles. Só que tinha outro detalhe. A pessoa chegava com o dinheiro dela, e lá o dinheiro, a moeda era diferente. Então ele tinha que fazer o quê? O câmbio. Então, você chegava com o seu dinheiro, você tinha que fazer o câmbio. Mas para fazer o câmbio, você tinha que pagar o câmbio. Então os caras ganhavam lucro. Então tinha o lucro do câmbio. Então já imagina, já tá ficando complexo? Tá ficando difícil? É isso. Chegava lá, tinha a mesa do cambista, ele estava lá, falava: dá a sua moeda aqui, trocava a moeda pela moeda local. Nessa negociação já tinha um lucro. E aí, então, você iria lá comprar a sua ovelha, que também já tinha um lucro em cima. Porque você sabe, comprar uma coxinha aqui na esquina é um preço. Comprar uma coxinha lá no Graal, entendeu, né? Verdade. Já é outra conversa, né? Comprar uma coxinha no parque de diversão é uma coisa diferente de comprar na venda da esquina. E isso era um detalhe importante, porque mesmo que você falasse assim: não, fica tranquilo, eu vou levar minha ovelha. O sacerdote poderia olhar a sua ovelha e falar assim: essa daí está com defeito, Deus não aceita. Você carregou ela sei lá de onde e Deus não aceitaria a sua ovelha. Você acha que os sacerdotes daquele tempo ganhavam um dinheirinho para dizer que aquela ovelha não era boa? O sacerdote dizia assim: rapaz, essa ovelha está faltando os pelos. Deus não vai aceitar ela. Mas tem uma boa ali que o pessoal está vendendo. Já viu que o mercado que virou ali? Tem um historiador que fala que numa determinada Páscoa, só na semana da Páscoa foram vendidas 255 mil ovelhas naquele lugar. Você tem uma noção do mercado de peixe que virou aquilo. Então o som que se ouvia no pátio dos gentios não era o som das orações, era o som do comércio. Aí você fala assim: o que tudo isso tem a ver comigo? Olha só. Eles estavam dizendo: Senhor, vem, salva-nos. Não pode deixar que eu vou salvar vocês. Ele entrou no templo e
Revirou tudo. Não, Deus, salva deles, você está virando o templo errado. O templo certo para o Senhor destruir é o dos Zeus. O templo certo para o Senhor destruir é o deles. É o templo de Atena. Destrói o templo deles, não o nosso. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Para eu fazer alguma coisa através de você, eu tenho que revirar você, porque eu estou salvando você deles. Se eu simplesmente matasse eles para salvar você, eu não estaria salvando você. Mas se eu quero salvar você de verdade, eu preciso revirar dentro de você. Então a grande questão é, quando Jesus entra, presta atenção nisso que essa parte aqui é a mais importante. Quando Jesus entra no nosso coração, ele fecha os olhos dele. Ele ouve o barulho do comércio ou ele ouve o barulho da oração? O que é ouvir o barulho do comércio? É quando as nossas relações são só baseadas em troca. O que eu posso fazer para ganhar? Você está me devendo. E aquela vez que eu fiz aquilo para você, você vai me tratar assim agora? Débito? Crédito? Eu tenho um débito. Eu tenho um crédito com você. Você tem débito comigo. O que você está fazendo? Porque você está fazendo está me chateando. Eu já fiz tantas coisas boas para você. Por que você está fazendo isso comigo agora? Ô Deus, eu já fiz isso, isso e isso para o Senhor. Por que agora o Senhor não vai me abençoar? Se eu estou fazendo o que é bom, se eu estou fazendo o que é certo. E aí o meu coração começa a se tornar um coração cheio de comércio. Enquanto o meu coração for comercial e as minhas relações forem comerciais, eu vou estar impedido de fato, ser uma pessoa que escoa a bênção de Deus. Uma pessoa frutífera. Por que muitas vezes nós não somos frutíferos? Porque nós estamos cheios de comércio dentro de nós. Então, a primeira coisa que Jesus faz quando chega em Jerusalém é tirar o comércio do coração de Jerusalém. Então, o que Deus faz quando Ele encontra a gente? Ele purifica a gente dos nossos comércios. Ele purifica a gente das nossas intenções. Sabe quando você faz uma coisa pensando em outra? Vou falar isso, porque se eu falar isso, eu vou obter aquilo. E não tem pureza. Perdeu a pureza. Eu não estou fazendo só porque eu quero abençoar. Eu não estou fazendo só porque eu me senti compaixão, eu senti misericórdia. Eu não estou fazendo só porque eu fui movido a Deus por aquilo. Eu estou fazendo porque no fundo, eu tenho uma intenção segunda, que está maquiada. É isso que se tornou Israel. Essa bagunça. Então, quando Jesus entra virando a mesa dos cambistas, expulsando, ele faz várias coisas. Ele expulsa, revira, impede. Ele fala, não, aqui não vai entrar, aqui você não vai entrar. Ele impede. E ele começa a ensinar, e passa o dia ensinando. Ele cita profecias também aqui. Está escrito, a casa do meu pai é casa de oração. A gente já entendeu que ele não está falando sobre um templo em Israel. Ele está falando sobre o quê? A nossa vida é uma vida de oração. O nosso coração é uma via de oração e de relação limpa. Então ele está purificando, limpando esse canal com Deus, para que esse canal seja puro e para que as nossas relações sejam puras, desprovidas de maquiagem, de comércio, de intenções maquiavélicas, de maquinações e de sujeiras. Ele está limpando isso, ele está revirando, ele está purificando. Então a primeira coisa que Jesus faz, quando ele entra em Israel, ele vai no coração de Israel e ele limpa Israel da sua sujeira, do seu comércio. Porque ele quer salvar Israel. Isso é muito bonito. Porque o que eu estou falando aqui pode causar uma dor, mas na verdade é uma dor boa. Porque quando ele vem para purificar, ele não vem para purificar para matar, ele vem para purificar para salvar. Então você fala assim, Senhor, está doendo, é ruim, é difícil, é chato, não quero. Na verdade é aquela cirurgia bem feita. É aquela cirurgia que veio para salvar a gente do que pode nos matar. Nem tirar aquelas coisas que estão impedindo a gente de ter uma vida saudável, uma vida transformada, uma vida pura, uma vida santa. Então muitas vezes a gente se relaciona com Deus com base nos méritos, com base na troca. E aí aqui vem a coisa da figueira, isso é muito importante, eu vou caminhando com a figueira para o fim. Porque eu não tirei da minha cabeça que Israel é comparada com uma figueira. Se você pesquisar em qualquer desses
lugares onde se faz pesquisa de busca, sabe, de Bíblia, e colocar assim, Israel Figueira, você vai achar versículos como esse. Olha só o que lá em Jeremias estava sendo dito. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. O profeta estava denunciando a nação. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz. A gente falava agora há pouco sobre a mensagem coach, a teologia coach, que vem e fala assim, paz, paz, quando não há paz. É a mesma coisa de Jesus entrar em Israel, olhar os caras vendendo e falava assim, que lindo. O importante é ver a casa cheia. Mas não é verdade, tantas vezes a gente está elogiando, agradecendo, exaltando templos que estão cheios simplesmente pelo fato de eles estarem cheios, mas a gente não está vendo comércio no coração das pessoas. Não está percebendo que ali está cheio de impureza. Eu quis, olha só, eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Basicamente, o que Deus está dizendo é: eu plantei Israel para dar fruto. Eu plantei vocês nessa terra para dar fruto. Essa é a razão, esse é o propósito pelo qual eu coloquei você aqui. Para você ir e dar fruto. O que é fruto na Bíblia? A gente conversou semana passada, mas nunca é demais lembrar. O fruto da nossa vida é quando a gente pratica a justiça, a verdade, o amor, oferece fé, conhecimento, esperança, trata com compaixão, perdão, que é o que Jesus vai falar aqui na frente. Perdão. Então, quando a gente começa a parar de frutificar e a religiosidade que a gente está exercendo se torna um fim em si mesmo, e a gente começa a fazer disso uma roda que serve a si, e só existe para fazer a manutenção da sua estrutura religiosa, a gente começa a se tornar estéril. E o que Jesus faz quando ele olha para o povo dele e está estéril? Seca. Porque está inútil. Essa árvore pode estar frondosa, essa árvore pode estar cheia de folhas lindas e maravilhosas, que as pessoas olham e falam, nossa, que figueira linda! E devia ser uma figueira muito bonita. Devia ser uma figueira maravilhosa. Jesus estava com fome, olhou aquela figueira de longe e falou, é agora que eu vou até ela. Mas presta atenção nisso. Folhas impressionam, mas só o fruto alimenta. Muitas vezes a gente está cheio de folhas que quando as pessoas olham de longe, impressiona. Mas quando elas se aproximam para pegar um fruto, não tem. Às vezes, no Instagram, a gente, nossos discursos, a pessoa olha de longe e fala assim, nossa, que sucesso, que grandeza, que glória, que maravilha. Quantas pessoas vocês não viram assim que você olha de longe e fala assim, nossa gente, isso aqui é lindo, maravilhoso. Mas na hora que aproxima para pegar algum fruto, não tem. Então qual que é a nossa oração? Que a minha vida, que a sua vida, não tenha só folhas que impressionem, mas tenham frutos que alimentam. Não é só impressionar quem está de longe, é alimentar quem está perto. Que as pessoas se aproximem de mim, de você, e elas não sejam frustradas. Como Jesus foi frustrado quando se aproximou daquela figueira, com fome. E aquela figueira é um símbolo do povo de Deus. E quando Jesus se aproximou, ele viu que estava bloqueado. E o que bloqueava o povo de Deus de escoar o fruto dele? Comércio. Agora entendeu a relação de tudo? Então, muitas vezes eu não estou frutificando porque no meu coração tem muito comércio, muita troca. Então o que Jesus faz? Ele vem e me purifica para que eu possa frutificar. E se eu resisto e falo, Deus, eu não quero frutificar, eu não quero fazer essas coisas, eu quero viver para mim, que bênção que o Senhor vai me dar hoje? Eu quero a bênção. Ele está falando, então, você está aqui para a troca. Seca. E a Bíblia diz que essa figueira secou até a raiz. Isso é forte. Que ela não secou só o galho. Não foi uma estaçãozinha ruim que passou por ela. Ela foi impedida de frutificar para sempre. Pensou?
Gente, a última coisa que eu queria para mim e para vocês. Que as nossas raízes se tornassem secas, porque Deus olhou para nós e falou estéril. Espiritualmente estéril. Tudo na sua vida se tornou comércio, troca, barganha, mérito. Por isso que você não frutifica. Eu falo com você. E você, lá no Antigo Testamento tem até uma expressão, você parece um... A expressão é essa, tá? Um burro. Cavalo, que eu tento guiar, mas mesmo assim não me obedece. Eu falo para a direita, vai para a esquerda. Eu falo para a esquerda, vai para a direita. Eu falo rápido, vai devagar. Eu falo devagar, vai rápido. Parece ser obtuso, é duro, está bloqueado, está impedido. E o que é uma das coisas que mais bloqueiam a gente, Jesus fala. O que mais pode bloquear vocês? A falta de perdão. Jesus falou aqui. A falta de perdão. Tudo que vocês orarem e pedirem, o Pai vai dar. Mas tem uma coisa que se você continuar alimentando no seu coração, vai impedir você de frutificar. Perdão. Se você não perdoar. Se a gente mantiver os erros dos outros no nosso coração, se a gente alimentar as falhas, as palavras, as atitudes que cometeram contra a gente no passado, a gente vai estar escravizando a gente mesmo a uma vida de esterilidade. O perdão, ele ajuda a gente a frutificar. Então ele está falando assim, é interessante que ele está falando de oração, a casa de oração, ele está falando de comércio, de repente começa a falar de perdão. Ele está falando assim, o perdão também é uma relação de comércio. Porque o perdão é dizer isso. Você não me correspondeu. Eu te paguei, você não me deu. Você me deve. O perdão é a absolvição. Lembra quando Jesus fala de perdão numa outra parábola? Era de débito que ele estava falando, lembra? Ele está falando de um homem que devia muito. E o rei foi lá e concedeu o perdão. Não precisa me pagar. E o perdão é isso. Parece injusto, mas nós recebemos um perdão. E agora nós temos que oferecer esse perdão. Muitas vezes a gente está olhando para o outro dizendo assim, você me deve. E eu vou te tratar assim, até que você me pague o último centavo. Você merece. Está vendo mérito? Comércio. O perdão é uma graça que vem de Deus para o nosso coração. Eu aprendi uma coisa sobre perdão. Talvez seja a coisa mais valiosa sobre perdão que eu aprendi. Perdão não é algo que eu dou. É algo que eu me submeto. As pessoas já estão perdoadas. Todo mundo que me ofendeu nessa história já está perdoado. Eu tenho que me submeter a esse perdão que já foi dado. O perdão já está dado. Eu só preciso aceitar e me submeter a ele. E não tirar de dentro de mim. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu não tenho força dentro de mim para perdoar. Você não precisa de força dentro de você perdoar. Deus já fez a força já. Agora você só precisa se submeter ao fato de que essa pessoa já está perdoada. E entrar no fluxo do perdão de Deus sobre ela. Mas às vezes a gente estanca. E esse estancamento que impede a gente de frutificar e faz a gente se tornar estéril. Então, muitas vezes a gente está se perguntando, o que está bloqueando a minha vida de frutificar? Está aí a resposta. Olha para dentro de você e pensa, o que é que se tornou, que está estancando, como que o perdão está impedindo você. Então a gente vai terminar agora e a gente vai fazer essa oração. Jesus é um rei que veio, mas não é o tipo de rei que a gente esperava. É um rei que veio no jumentinho. É um rei humilde que veio para perdoar. É um rei humilde que veio para perdoar e purificar o seu povo. Um rei humilde que veio para perdoar, purificar o seu povo para que ele seja livre para servir os seus inimigos e não matá-los, mas para perdoá-los. Essa é a mensagem do Evangelho. E o templo é tão importante para isso porque quando Jesus vira aquelas mesas, ele está dizendo o seguinte, Deus mudou de endereço. Agora você não vai encontrá-lo mais aqui. Logo, logo, ele vai estar em outro lugar. Se você quiser encontrar Deus, você só vai encontrar Deus em mim. Porque agora eu sou o templo, através do qual Deus pode ser conhecido e Deus pode ser revelado. Você quer ser limpo no templo?
Você quer ser purificado no templo? Venha até mim. Todo aquele que vem a mim vai beber da minha água, vai comer do meu pão. Nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Vai ser perdoado e vai viver para perdoar. Esse é o motivo pelo qual agora Jesus é o nosso templo. Se você perguntasse para um judeu, e isso era muito comum no primeiro século, chegava num judeu, num discípulo de Jesus, dizia assim, então você é discípulo de Jesus, como é que essa religião funciona? Onde fica o seu templo? O discípulo ia responder, Jesus é o meu templo. Mas e o sacrifício? Onde vocês oferecem então, se não tem templo? Não, é que Jesus é o sacrifício. Tá, mas e o sacerdote que vai oferecer o sacrifício? Jesus é o sacerdote que oferece o sacrifício no templo que ele é, para purificar os nossos pecados e fazer de nós oferta e sacrifício puro, santo e agradável, sacerdotes que oferecem ao mundo o perdão que foi derramado naquela cruz. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Pai amado, nós não esperávamos que o rei que veio fosse assim. Humilde, um servo sofredor, que veio para morrer pelos nossos pecados, que veio para se entregar por nós, que veio oferecer a si mesmo como um sacrifício aos seus inimigos, que não veio para ordenar a morte daqueles que o crucificavam, mas veio para ser uma oferta pura e santa por eles. E a nossa vida começa a ser purificada no momento em que nós entendemos que nós fomos inimigos de Deus, mas que o Senhor nos perdoou. Naquela cruz o Senhor orou por nós. Pai, perdoa os pecados. Eles não sabem o que estão fazendo. E uma vez que nós recebemos esse perdão, nosso coração foi purificado de toda má intenção, para que nós pudéssemos viver uma vida renovada e purificada, livre de toda comercialização, toda negociação, porque o Senhor quer fazer de nós instrumentos pelos quais as pessoas possam te conhecer. Pedras vivas no templo de Deus. Isso é o que nós somos. Pedras vivas do templo de Deus. Pessoas purificadas, transformadas, renovadas, perdoadas e perdoadoras. Pacificadas e pacificadoras. Pessoas que foram livres da ansiedade, libertas do medo, para viverem para o Senhor, para glorificar o Senhor, para servir o Senhor, para honrar o Senhor. Deus, nós oramos, pedimos, clamamos que em nome de Cristo Jesus o Senhor venha e a cada dia, Deus, renove nosso coração na Tua presença, para que nós possamos Te honrar. E essa semana que nós vamos viver agora, nós possamos Te servir com os corações libertos de nós mesmos, livres do nosso ego, livres das amarras da nossa carne, e que as pessoas possam ver o Senhor em nós, a liberdade que o Senhor nos ofereceu, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção.